O Donald Trump, ele tá totalmente desesperado, porque nesse momento a Kamala Harris o colocou nas cordas e ele não sabe como sair. Tá chilicando, tá esperneando, entrando em pânico. Porque apesar da Kamala Harris ser uma figura antipática, ela tem condições de reverter isso. Porque ela começou a cair nas graças do jovem, o que é importante para mobilizar a campanha, e ela adotou uma postura de se colocar como a promotora que ela é diante do criminoso, que o Trump não sabe o que fazer. Então ele tá esperneando, tá chilicando, criando uma narrativa para ser usada lá na frente quando ele for preso, porque o medo de Trump é justamente a prisão. Mas qual a sua opinião sobre o futuro da campanha dos Estados Unidos? Trump está esperneando? Ele está com medo de ser preso? Kamala Harris tem chance de vencê-lo? Se você quer a vitória dela contra Trump, like no vídeo e se inscreva no canal. Eu, até esse momento, tem uma posição com relação a Kamala Harris de um pouco de descrença e de desconfiança, mas isso começou a mudar. E por que eu tenho isso? Porque o Donald Trump, pessoal, ele é uma figura muito carismática, articulada e carrega consigo um discurso de desesperança que pega muito a população mais ressentida, a população dos fracassados. Isso existe no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa e no mundo todo. É aquela parcela da população que, à medida que o capitalismo foi se financiarizando, foi se plataformizando, essa parcela da população formada por essa classe média foi perdendo empregos e, mais ainda, foi perdendo poder de compra e qualidade de vida. Então essas pessoas, elas não entendem muito bem a dinâmica do capitalismo, então elas precisam culpar alguém. E quem que elas culpam? Trump pega todo esse ódio, toda essa raiva e direciona para a culpa para o imigrante. Então ele consegue mobilizar essa massa de classe média americana junto com outros empresários que querem comercializar tudo sem qualquer tipo de regulamentação. E o Trump, ele tem um discurso que é o discurso da desesperança. Tudo vai piorar, nada vai melhorar. E diante de um candidato assim, Kamala Harris precisa construir um movimento de esperança, um movimento de engajamento como foi com Barack Obama em 2008. E eu não sei se ela tem essas condições. Só que a campanha de Kamala Harris foi muito esperta e pode conseguir sim criar esse movimento de esperança diante da desesperança do Donald Trump, principalmente com a população mais jovem. Os jovens, ou a geração Z, ou os zillennials, os zoomers, como você queira chamar, começaram a se interessar pela Kamala Harris. Começaram a segui-la nas redes sociais. Um movimento orgânico e espontâneo, principalmente compartilhando as postagens e publicações. A campanha da Kamala Harris percebeu isso. Então começou a adotar formas de escrever com letras minúsculas, que é assim que a geração Z escreve na internet. Começou a usar alguns emojizinhos, até o emoji de coco, para representá-la. Aí tem toda uma história por trás que não vem ao caso nesse vídeo. E cores. Isso é importante, por quê? Porque sinaliza para essa parcela da população o seguinte: nós estamos vendo vocês, nós estamos entendendo que vocês estão gostando, então nós estamos interagindo com vocês. Ou seja, nós, campanha de Kamala Harris, não vamos negligenciar ou ignorar a população mais jovem. E quando o jovem entra, ele traz aquele vigor, traz aquela força, traz a mobilização que pode ressoar com uma esperança, porque Kamala Harris é o futuro, Trump é o passado, e aí você começa a criar essas dicotomias, essas narrativas que podem justamente vencer toda a desesperança de Donald Trump. Ah, mas Kamala Harris tem pesquisa que está na frente, tem pesquisa que está atrás. Não vamos entrar em pesquisas, porque lá nos Estados Unidos é bem diferente o sistema de votação e nem sempre a pesquisa ela vai refletir por conta de todas as diferenças que existem no sistema de votação americano com os Estados Unidos. Nesse cenário, o Trump se desespera, porque nesse momento ele não sabe como reagir a Kamala Harris. Até novembro muita coisa vai acontecer? Com toda certeza. Mas nesse momento Trump está nas cordas. Então o que ele está fazendo? Está esperneando, mostrando desespero. Então ele começou a reclamar das doações da campanha para o Joe Biden que foram transferidas para Kamala Harris. Está falando que isso é legal. E agora está solicitando que as emissoras de televisão deem a ele o mesmo tempo que elas deram para o pronunciamento do Joe Biden.
O Joe Biden se pronunciou por conta da desistência da sua candidatura e falou sobre o futuro dele como presidente dos Estados Unidos. Como vai ser o término do mandato? Agora, o Donald Trump quer a mesma coisa que ele, que ao mesmo tempo de TV, tá esperneando. Por quê? Porque ele tá criando a narrativa, pessoal. Trump está preparando a sua narrativa para quando ele for preso em caso de derrota. O que ele está falando? Estão me perseguindo. O sistema está contra mim. Tá vendo? As emissoras de TV priorizaram Kamala Harris, e elas me preteriram. Toda aquela história que ele tentou criar em 2020. Ele ficou criando subterfúgios em 2020, falando que os votos estavam ilegais, levantou um monte de mentira, várias acusações sem provas, tudo para usar depois do julgamento, dizendo que ele era um perseguido da justiça e toda aquela história que nós estamos também muito acostumados, porque estamos vendo o Bolsonaro fazer a mesma coisa aqui no Brasil. Bolsonaro mimetizou Trump e Trump mimetiza a si mesmo como um bom macaco de circo albino, no caso do Donald Trump, usando uma peruquinha muito ridícula. Porque desde o início dessa candidatura, Trump sempre temeu a prisão. O que motiva Trump é a cadeia. Trump conseguiu arrastar por 4 anos o seu julgamento. Só que ele foi condenado agora esse ano. Trump é um criminoso. A chance dele escapar da prisão é se auto-indutando na posição de presidente da República. E o medo dele de ser derrotado em 2020 era justamente isso. Trump tinha problemas com fraudes fiscais, ele e os filhos. Ele sonegou muito imposto e seria condenado por isso. Depois de tudo que aconteceu, teve lá o caso da atriz mais 18, o Capitólio e todo o resto. E agora Trump sabe que ele pode empurrar mais para frente até os 80 anos, enquanto presidente da República, esses processos, e depois ver o que acontece. Ele pode se indultar, mas depois já está com mais de 80. Mas o medo dele é justamente a prisão. E esse movimento de Kamala Harris o assusta, o apavora, porque ele é o criminoso e ela é a promotora. Esse é um cenário bastante perigoso para Donald Trump e muito astuto para Kamala Harris, porque ela gosta de resgatar o passado. E ela, nesse ponto, é a pior adversária que Trump poderia ter. Trump é aquele que é contra os imigrantes. Kamala Harris, ela é praticamente uma imigrante, ela é filha de imigrantes. Trump é um condenado pela justiça. Ele é um criminoso. Ela é a promotora de justiça. É tudo o que Trump não poderia enfrentar, ele está enfrentando. E ela já chegou no primeiro comício com os 2 pés no peito de Trump. Eu fui promotora de justiça. Eu conheço esse tipo de gente como Trump. Os encarei a minha vida inteira. Então ela coloca Trump no lugar dele como sendo um criminoso. É muito forte esse discurso. Tanto que quando ela entrou, as doações dispararam. E a gente sabe, e estamos falando aqui, que as doações elas são importantes na campanha americana também para atacar o adversário, para se promover, mas o mais importante é o engajamento para o dia da votação. Por que a pesquisa nos Estados Unidos ela tem pouca valia? Não, ou ela tem que ser interpretada diferente do que é interpretada aqui? Porque lá a maioria nem sempre vence. Você teria que fazer campanhas ou pesquisas em todos os estados do mesmo instituto com a mesma metodologia para saber quais são os estados que Trump vence, Kamala vence, para assim saber a quantidade de delegados que cada um vai receber como voto. Por conta desse sistema diferente dos Estados Unidos. E pelo fato de ser esse sistema diferente, o voto não ser obrigatório, há necessidade de mobilizar. Por isso que o jovem, trazendo essa esperança para a candidatura de Kamala Harris, pode mobilizá-la. Pode mobilizar o restante a ir criando esse movimento de esperança para depositar a esperança lá no dia da urna. E isso apavora Trump. Nenhum discurso apavora mais um fracassado, mais do que o ressentido, apavora mais um fracassado, mais um ressentido do que o discurso da esperança, do que o discurso dos dias melhores. Porque o fracassado, ele não acredita que ele tem condição de prover algo melhor. Então, como ele acha que ele não vai conseguir, ele quer que tudo seja igual a ele. Um grandíssimo de um excremento. Eles detestam a esperança.